Olá pessoal, mais um vídeo! Continuando aqui com as questões do Prof. Mate, da disciplina MA11, né? Números e funções reais. Um segundo exercício agora sobre conjuntos. Né? Sejam ABC conjuntos. Prove que A menos a união de B com C é a mesma coisa que a interseção de A menos B com A menos C. Bom, então para provar que um conjunto é igual ao outro, eu preciso provar que um está contido no outro e o outro está contido no um. Isso quer dizer o seguinte, que eu tenho que pegar um elemento desse conjunto e provar que ele está aqui dentro. E depois pegar um elemento desse conjunto e provar que ele está aqui dentro. Então eu vou fazer primeiro x pertencendo a esse conjunto aqui. Então x pertence a esse conjunto. Beleza. Mas o que quer dizer x pertencer à diferença de dois conjuntos? Ora, quer dizer que ele pertence a esse primeiro e não pertence a esse segundo. Ora, mas o que quer dizer x não pertencer à união de B com C? Ora, x não pertencer à união de B com C significa que x não pode pertencer a nenhum dos dois conjuntos. Ora, então eu posso dizer o seguinte, se o x pertence a A e o x não pertence a B, então eu posso dizer que x pertence a A menos B. Também, se x pertence a A e x não pertence a C, então eu posso dizer que x pertence a A menos C. É a definição. Ora, então se o x pertence a A menos B e o x pertence a A menos C, então eu posso dizer que ele pertence à interseção dos dois. Logo, x pertence a esses caras aqui. Então, provei que esse conjunto aqui está contido nesse outro conjunto. Bom, agora vamos à volta. Então, eu vou falar, x pertence a esse conjunto. Então, aqui está. Ora, se o x pertence à interseção de dois conjuntos, quer dizer que o x pertence ao primeiro e pertence ao segundo. Ora, mas dizer que x pertence a A menos B significa que x pertence a A e x não pertence a B. Dizer que x pertence a A menos C significa que x pertence a A e x não pertence a C. Ora, então aqui eu posso falar o seguinte, se o x pertence a A e o x não pertence a B e não pertence a C, então eu posso dizer que x pertence a A e x não pertence a B união com C. Visto que se ele não pertence a B e nem pertence a A, então ele não pode pertencer à união. Ora, dizer que o x pertence a A e não pertence à união, então eu vou dizer que x pertence a A menos a união. Logo, esse conjunto aqui está contido nesse conjunto. Isso quer dizer, então, que eles são iguais. Letra B. Vou fazer a mesma coisa. X pertence a esse conjunto. Ora, dizer que x pertence à diferença significa que ele pertence ao primeiro e não pertence ao segundo. Bom, como aqui são três conjuntos, né, então eu posso usar esse recurso aqui. Ó. Tem A, B e C. Então, x pertence a A, quer dizer que x pertence a esses três aqui, e não pode pertencer a esses dois, que é o B interseção com C, que são esses dois. Então, quer dizer que a minha resposta tem que ser só essa daqui. X tem que estar dentro dessas três regiões aqui. Ó. Bom, então eu posso dizer o seguinte, se x não pertence à interseção, quer dizer que x pertence a A menos B, ou seja, x pertence a esses dois, ou x pertence a esses dois, que é A menos C. Se o x pertence a esses dois conjuntos, a essas duas regiões, ou pertence a essas duas regiões, então eu vou dizer o seguinte, que esse cara aqui ó, é o A menos B, e esse outro aqui ó, é o A menos C. Então, se o x está aqui ou o x está aqui, quer dizer que x pertence aos dois conjuntos, ou seja, a união
desses dois conjuntos aqui, desse com esse. Então está provado, né? Então provamos que qualquer elemento que está dentro desse conjunto está dentro desse. Então isso quer dizer que esse cara está contido nesse. Vamos à volta. À volta eu vou dizer que x pertence a esse conjunto. Ora, dizer que um elemento pertence a uma união de dois conjuntos quer dizer que ele pertence ao primeiro conjunto ou pertence ao segundo. Ora, dizer que x pertence a A menos B significa que x pertence a A e x não pertence a B. Dizer que x pertence a A menos C significa que x pertence a A e x não pertence a C. Então, obrigatoriamente, x pertence a A em qualquer situação. Então, eu vou dizer, ora, se x não pertence a B e x não pertence a C, quer dizer que x não pertence à interseção de B com C. Então, tranquilamente, se x pertence a A e x não pertence à interseção, então eu vou dizer que x pertence à diferença de A com a interseção. Ou seja, qualquer elemento que está nesse conjunto está dentro desse. Isso quer dizer que esse conjunto está contido nesse. Logo, eles são iguais. Valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo.